Então, esse programa de licenciaturas internacionais, eu acho que ele teve umas 3 edições, mais ou menos. E aí depois ele foi meio que engolido pelo Ciências Sem Fronteiras e nunca mais aconteceu. Só que eu fui da primeira edição desse programa. Pra mim, ele foi muito melhor do que o Ciências Sem Fronteiras. Então eu meio que fui nessa onda de, vou fazer a parte do bacharelado, carreira acadêmica e tal. E não pensei muito, sabe? Hoje eu já vejo que eu gosto muito mais da parte de ensino do que da... Claro, eu gosto da parte de física de partículas, que foi a minha especialização, mas hoje já tento aplicar o conhecimento no ensino. Eu estudei, na verdade, partículas compostas pelo Charme, e aí a gente calculou através do computador a massa dessas partículas, o decaimento delas, foram cálculos para entender mais aspectos de partículas com o Charme, por isso que é física charmônica. Eu não sabia nada de Japão, cultura japonesa, comportamento japonês, nada, zero. E aí eu me inscrevi. Eu fiz a entrevista, nunca achei que eu ia passar. E aí passou um tempo e eu fui aceita. E eu fiquei assim, meu Deus. Naruhodô Entrevista, Gabriela Bailas. Naruhodô Podcast. Você quer apoiar a ciência? Quer apoiar o pensamento científico? Quer ajudar o Naruhodô a se manter no ar? Ouvir os episódios e espalhar a palavra já é um grande passo. Mas existe um outro jeito. Quem possibilita isso é a Orelo. Você escolhe um valor de contribuição mensal e tem acesso a conteúdos exclusivos, conteúdos antecipados e vantagens especiais. Além disso, você pode ter acesso ao nosso grupo fechado no Telegram e conversar comigo, com Altair e com outros apoiadores. Toda vez que você ouvir ou fizer download de um episódio pelo Orelo, vai também estar pingando uns trocadinhos para o nosso projeto. Combinado? Então baixe agora mesmo o app Orelo no endereço orelo.cc ou na sua loja de aplicativos e ajude a fortalecer o conhecimento científico. Ilustríssimo ouvinte, seguimos com a série Naruhodô Entrevista, que está trazendo conversas descontraídas com cientistas brasileiras e brasileiros que contam sobre suas trajetórias, seus pensamentos e seus campos de atuação. Neste episódio, vamos falar com a Gabriela Bailas. Gabriela Padilha Bailas, a Bibi Bailas, é atualmente idealizadora e diretora da Escola Internacional do Parque. Trabalhou na Universidade de Tsukuba, no Japão, junto ao grupo de Inteligência Artificial e Deep Learning. Trabalhou no High Energy Accelerator Research Organization, o KEK, em Tsukuba, no Japão, no Centro de Teoria, junto ao grupo de Lattice QCD. Doutora em Física na Universidade Blaise Pascal, atuando junto ao grupo de teoria do Laboratório de Física Corpuscular Clermont-Ferrand, na França, pesquisando tópicos relacionados à espectroscopia mesônica na área de Lattice QCD. Mestre em Física pela Universidade Federal de Pelotas, onde atuou junto ao grupo de Altas e Médias Energias. Graduada do curso de Física na Universidade Federal do Rio Grande. Participou do programa de licenciaturas internacionais promovido pela CAPES, cursando 2 anos de Física na Universidade de Coimbra, em Portugal. E é a apresentadora e proprietária do canal Física e Afins. Vamos então para a conversa com a Bibi? Gabriela Bailas, ou Bibi Bailas, né, como é mais conhecida, principalmente fora do meio acadêmico. Bibi, muito obrigado por ter topado e por ter separado um tempinho para conversar com a gente aqui, com as ouvintes e os ouvintes do Naruhodô, Bibi. É um prazer, principalmente porque eu também sou ouvinte, né? Então eu acho que é uma experiência bem legal estar aqui. Legal, Bibi. Bibi, eu vou começar como eu começo com todas as pessoas que a gente entrevista aqui no Naruhodô, tá? Que é te perguntando,
quando você nasceu, onde você nasceu, em que contexto familiar e em que contexto socioeconômico? Me fala. Tá, então, eu nasci em 91, eu tenho 33 anos, Uma menina, nasci, é uma menina. nasci em Bagé, no Rio Grande do Sul, bem na Bagé. fronteira com o Uruguai, assim, uma cidade muito fria, nos Pampas Gaúchos. E Sim, eu onde nasci, nasceu então, o analista de Bagé, né? Um dos personagens exatamente, mais icônicos. onde o juiz Nicolau foi preso também, estava Olha lá, escondido em Bagé. Bagé é uma cidade eu não icônica. tinha me lembrado disso, é verdade. E, e eu nasci, então, numa família pai e mãe. Meus pais são casados até hoje. Eles começaram a namorar quando minha mãe tinha, sei lá, 15 ou 16 anos e seguem juntos até hoje. A minha mãe tinha 21 anos, então ela era bem nova, assim, e isso explica também muito dessa minha motivação por sempre estudar, por perseguir carreira acadêmica, por tentar coisas diferentes, porque como os meus pais me tiveram muito cedo, eles sempre incentivaram, né? Ah, vai estudar, vai aproveitar a vida. Minha mãe sempre fala, eu não me arrependo, porque eu nasci quando ela tinha 21 e meu irmão quando ela tinha 22. Então foi tipo, a Caramba. gente tem um ano e 2 meses de diferença. Então ela falou, eu nunca aproveitei, digamos assim, o meu salário comigo. Tudo comigo. Eu fui aproveitar depois que vocês já estavam grandes. Então ela falou pra mim fazer esse movimento contrário, né? Tanto que eu tive meu filho com 31 para 32, assim. Você cumpriu a sua parte do plano. Sim, meus pais sempre incentivaram muito, assim, estudo. Ah, tem que estudar, trabalhar depois, enquanto a gente puder ajudar vocês, né? No caso, eu e meu irmão, a gente vai ajudar. E aí vocês vão se especializando, se formando. E aí a gente morou uns 6 ou 7 anos lá. A gente morava na casa dos meus avós, porque os meus pais, tipo, não tinham condições ainda de ter casa e tal. A gente morou um bom tempo lá, era bem legal, assim. E aí depois, sim, a gente se mudou, e aí meus pais compraram uma casa e tal, e aí foi isso. Mas sempre foi nós quatro, assim, no núcleo familiar. Eu não sei, eu diria classe média, porque eu nunca passei realmente necessidades, assim, de fome, essas coisas, não. Mas, tipo, também não era aquela pessoa que podia comprar tudo que queria, entendeu? Tinha lá limites, assim. Meus pais sempre foram muito organizados com isso, assim, de não vamos trocar de carro, porque a gente precisa economizar para outras coisas, então uso o mesmo carro por anos e anos. Não vamos esbanjar, não vamos comprar coisas caras. Enfim, para justamente ter um padrão de vida que pudesse ajudar tanto eu e meu irmão a gente não passar necessidade. Seu pai e sua mãe, eles trabalhavam na época com o quê, assim? Tá, o meu pai, ele é policial civil aposentado. Ele entrou pra polícia com 18 anos. Quando ele entrou, eu acho que nem precisava de nível superior, né, na época, mas ele é formado em Direito. Hoje ele já é aposentado, ele advoga. E a minha mãe não trabalhava. E aí, depois, quando eu tinha uns 5 anos, ela também passou no concurso da Polícia Civil e também é Polícia Civil aposentada. Ela Olha é só. comissária da Polícia Civil aposentada e meu pai, acho que era escrivão, investigador. Não sei, mas aquele dia se aposentou um tempinho, porque na Polícia Civil se aposenta mais cedo, né? Porque tem aquelas coisas de perigo e tal. A minha mãe, até onde eu sei, ela fez o concurso meio que... porque eu vou fazer alguma coisa, né? Não é o que ela amava, por quê? O que ela sempre quis fazer foi psicologia, que inclusive ela está se formando agora. Uau! Parabéns, mamãe da Bibi! Ela é muito empolgada, ela estuda muito, tipo, ela faz um montão de cursos, é o que ela realmente gosta. Durante a pandemia ela começou a fazer, ela formou em Direito, né? Aí ela não gostava tanto, assim, e aí ela sempre falou que queria fazer psicologia. E aí ela ficava falando que queria. Aí durante a pandemia, assim, meu pai falou: sério, para de falar que tu quer fazer, vai logo e faz. Aí ela entrou como portadora de título no curso, e aí ela já tá se formando, tipo, ela adorou, assim. Que E agora ela máximo! quer trabalhar com isso como psicóloga, tá se especializando, fazendo um monte de coisa. Ela quer clinicar, é isso? Sim, quer. Ela quer trabalhar com... Não é terapia de casais, mas ela quer trabalhar com famílias. Adultos, ela não quer trabalhar com crianças, ela quer trabalhar com adultos, mas na questão sem constelação de familiar, relações né, Bibi? Sim,
Inclusive, lá na aula dela é polêmica quando algumas pessoas sabem que eu sou. Ah, olha lá! Ela é a mãe da Bibi, meu Deus. Aí minha mãe faz assim. Tipo, às A vezes filha, ela a manda filha dele é treteira. assim. Às vezes a minha mãe faz assim, fecha a boca, não fala nada. Não, mas eu super fico feliz, porque realmente era uma coisa que ela queria muito fazer. Que E legal. agora ela tá se formando. Aham. E seu irmão? E seu irmão? É medicina. Ele é o último ano da medicina. Uma família de estudiosos, então. Mas é porque o meu pai e a minha mãe sempre foram, assim, muito de bater... Principalmente meu pai. Muito de bater na tecla. Estudo, 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 estudo. Então, tipo, se tu tem as oportunidades, aproveita, né? Porque tem gente que não tem e gostaria de ter. Então, se tu tem, é importante que tu aproveite. E eu sempre estudei em escola pública federal. O meu irmão também, ele faz medicina na federal. Ele estudou bastante também. Ele tentou 3 anos até conseguir, assim. Mas conseguiu. E agora tá se formando. E também todas as oportunidades acadêmicas que eu tive foram por bolsas de estudos. Então, nunca foi a família pagando, porque realmente não tinha como pagar em euro, pagar em dólar, sei lá. É muito caro pra gente, né? Sim. Se aqui já é caro, né? Imagina lá fora. Sim. Ô, Bibi, o que a Bibi, criança, já tinha dessa Bibi cientista que veio no futuro, assim? Você sabe me dizer? Eu sempre quis ser professora. Daí, por 2 semanas, eu falei veterinária, mas assim, eu nem tenho bicho, eu nem levo. Assim, eu não gosto de tocar em bicho. Eu sou, ai meu Deus, bicho. Mas aí eu voltava professora. Eu lembro de meu pai ter colocado um quadro na garagem de casa, daí eu ficava infinitas horas dando aulas. Sempre fui muito estudiosa. Fazia todos os temas. Eu fazia o que tinha que fazer e o que não tinha. Li os livros. Aquela aluna que sempre tinha tudo organizado, o tema pronto. Eu não sei porquê, mas eu lembro de acordar assim na 8ª série, 5 da manhã pra estudar. Uau! Era uma coisa minha, entendeu? Tipo, ninguém dizia que eu tinha que acordar aquele horário. Você gostava de estudar? Você curtia estudar? Gosto, né? Até hoje, mas hoje eu tenho menos tempo, menos vontade às vezes. Mas sempre fui assim... bem estudiosa. Aí, quando eu tava na 8ª série, a gente se mudou aqui pra Pelotas. Porque aqui tem uma escola técnica, né? O IFE. Eu não sei se aí em São Paulo tem. Sim, um Instituto Federal. E aí a minha mãe falou que a gente tinha que fazer algum curso, assim, porque era bom. E porque aqui também tinha bastante universidade federal. Em Bagé não tinha na época. E aí eu lembro que... O que aconteceu quando eu tava na 8ª série? Eu descobri que eu tinha escoliose. E aí, eu tive que fazer um tratamento pra coluna. Aí eu tinha que usar um colete, sabe? Daqueles que faz a gente sofrer bullying na escola. Esse. Só que assim, ó, quando eu descobri que eu tinha que usar, eu tava na 8ª série. E aí eu fazia colégio de manhã. E de tarde eu ia, tipo, num cursinho preparatório pra prova do IFE. Uhum. Eu fiz federal aqui também em São Paulo, que ainda não se chamava IFE, mas enfim. Aí eu lembro que até minha mãe falou assim, ai, como tu tá passando por isso? Tipo, tudo bem se tu não aprovar na prova. Porque ela sempre dizia assim, eu não vou pagar colégio particular, tem que estudar, não sei o quê. E aí ela falou, não, mas tudo bem se tu não... passar na prova, porque tu tá com essa questão, a gente vai pagar uma escola. Tirou um pouquinho a pressão de você, assim. Mas mesmo assim eu estudei e entrei no IFE, o que foi muito bom, porque eu sou apaixonada e passei, tipo, toda a minha adolescência lá, assim. Eu fiz o técnico em eletrônica, eu fiz o médio, e aí fiz, depois que eu ainda me formei no técnico, daí eu entrei na faculdade de física na Federal aqui, e ainda passei em engenharia elétrica no IFE. E aí eu fiz 3 anos de engenharia elétrica no IFE. Caraca! Porque o IFE tem superior também aí, né? Tem. E eu lembro, assim, que eu, tipo, passei muitos anos da minha vida lá dentro. Eu sinto muitas saudades, porque eu conhecia todo mundo. Tipo, conhecia todos os cantos daquele... Porque é enorme a escola. Eu conhecia
Os atalhos, lugares, tudo, assim. Pra mim também, traz sempre uma boa memória, assim, essa época. Porque eu passava o dia inteiro na escola. Almoçava lá, às vezes Isso. até jantava, assim. Então, tipo, eu adorava muito. Foi ótimo pra mim, porque o IFE me deu, assim, uma bagagem de conhecimento. E eu noto que pessoas que entraram na faculdade comigo, que vieram de outras escolas, não tinham essa mesma bagagem, porque o curso de eletrônica já ensinava muita coisa que a gente ia usar no primeiro ano de física ou de engenharia. Então eu já sabia. Pra mim foi muito tranquilo o primeiro ano, enquanto eu vi os meus colegas reprovando, Sofrendo. não sabiam matemática básica, sendo que no IFE era, na minha época pelo menos, a média era 7 no ensino médio. Tipo, era muito pesado. Hoje em dia eu sei que não tá tão assim, mas na época era bem mais puxado, assim. Então foi ótima a minha experiência. Eu adorei, assim. Sou muito fã. Eu também. Um abraço para quem está fazendo o IFE, né? O Instituto Federal aí espalhados pelo Brasil. Ô, Gabi, mas eu preciso, Bibi. Eu queria voltar um pouquinho agora para o momento em que você decidiu ser física, né? Como é que foi o processo de escolha da faculdade? Eu até acho que uma vez numa live com o Altair até comentei isso. Mas foi assim, foi assistindo um documentário que é completamente fake, né? Que é o Quem Somos Nós. Eu sempre tive muita afinidade com exatas, com números, com quant. Nunca fui muito de humanas, assim, apesar de... Não, inclusive um fato interessante, no ensino médio eu fundei no IFE um clube de filosofia. Uau! E como é que você me fala que não é de humanas? Mas é que eu gostava de ler, eu lia muito. Assim, eu era aquelas pessoas que passavam, tipo, nas férias a madrugada lendo. E aí eu li aquele livro do Mundo de Sofia, sabe? Que é 100%. Nem sei se aquele livro de verdade é bom, não é? Porque eu nunca bom, ele é bom sim. Quer dizer, ele é uma boa entrada, né, pro mundo da filosofia. E aí eu pensei, nossa, que legal. E foi bem na época que a gente tinha filosofia no segundo ano. E aí eu falei com o professor de filosofia pra gente montar um clube. Aí convidei umas pessoas que eu conhecia. Tipo assim, não era nada demais. A gente só se reunia lá uma vez por semana e ficava falando sobre livro ou coisas que a gente leu. E o professor meio que dava umas ajudadas. Assim, o professor também se envolveu com o clube. O professor, ele ficava nas reuniões, tipo, conversando com a gente sobre o que a gente falava e tal. Era bem legal o professor de filosofia. E aí foi isso. Mas eu sempre gostei bastante de exatas. Eletrônica, né, que é exatas puras, assim, eu sempre fui uma pessoa muito proativa, né, que invento coisas. Então eu fundei lá, né, eu organizei, na verdade, a primeira semana acadêmica do curso de eletrônica do IFE aqui de Pelotas. Aí a gente fez por 2 anos, depois a turma do meu irmão, que era mais nova, fez acho que o 3º e o 4º ano. Aí não sei se seguiu acontecendo, mas a primeira semana a gente organizou tanto que eu lembro. E como no curso de eletrônica não tinha muitas mulheres, era eu, uma colega minha e mais umas 2 meninas do turno da noite. Aí essa minha colega sempre me apoiava nas minhas ideias, né? Daí eu falei, vamos fazer uma semana acadêmica, porque eu tinha visto que o curso de tele tinha uma semana acadêmica. Eu falei, por que tele tem uma semana acadêmica e o curso de Tron não tem? E aí a gente foi falar com o coordenador, aí o coordenador falou, vocês querem me arrumar dor de cabeça, porque vai ter que ser uma semana sem aula, os professores vão ter que aceitar, a gente vai ter que votar. Aí, assim, eu sei que o coordenador do curso, o professor Alessandro, né, eu lembro, ele falou assim, eu vou comprar a briga de vocês então, mas vocês vão ter que organizar. Aí eu sei que deu, assim, um rebuliço, alguns professores foram contra, outros não, mas no fim passou. Aí eu e a minha colega, a gente começou, vamos organizar essa semana, vamos fazer mini curso. Aí a gente começou a movimentar, assim, uma outra colega de um outro curso nos passou em CD. Olha só, um CD com alguns exemplos de como a gente tinha que escrever, tipo, uma documentação pedindo certificado e tal pro colegiado. Aí ela nos passou umas coisas assim. Aí a gente organizou tudo e foi, tipo, um sucesso. Aí depois,
alguns professores que foram contra queriam ser palestrantes na semana acadêmica. E aí a gente falou, desculpa, já tá lotado. Aí a gente convidou todas as empresas de Pelotas da eletrônica, a gente convidou para darem palestra. A gente achou pessoas que trabalhavam, técnicos, na cidade, foram dar palestra. Foi muito legal a semana acadêmica. E aí depois as turmas mais novas seguiram organizando. Porque eu coloquei a turma do meu irmão, era 2 anos mais nova que a minha turma. Daí a gente chamou eles para ajudarem, porque era da turma do meu irmão, né? Nada como o irmão mais novo pra obedecer, né? Sim, aí os colegas dele, tá bom, né? Elas estão pedindo, são mais velhas e tal, vamos lá. E aí depois eles continuaram, foi bem legal, assim, até um dia eu fui lá na Tro e tinha o banner, foi tipo em 2006 ou 2007, eu acho que faz, olha, muito tempo essa semana acadêmica. E aí depois na faculdade eu fui fazer física e, enfim, assisti esse filme. Pensei, meu Deus, física quântica! Aí eu pensei assim, que loucura, o que é isso? Aí aquela coisa toda nada a ver, assim. E aí eu pensei, vou fazer física. E aí os meus pais foram meio que contra, né? Tipo assim, física? No Brasil ainda? Da onde saiu física? Meu Deus, tu vai passar fome, não sei o quê. Até tem um vídeo no meu canal do YouTube do meu pai, já durante o meu doutorado, pedindo desculpas publicamente, porque na época ele não conhecia nada de física e tem aquela imagem de que a pessoa só vai ser... não que seja ruim ser professor do ensino médio. Mas é a única opção, né? Como se fosse a única opção. A gente sabe que tem problema de salário, que às vezes a pessoa trabalha em 3 escolas, sei lá, pra conseguir um salário digno. Então não é que seja ruim ser professor, mas a gente sabe que as condições não são sempre as melhores. Mas por que não engenharia? Medicina? Daí foi por isso que eu fiz a engenharia elétrica concomitante, porque eu tinha prometido que eu iria fazer física como um hobby. Sei. Não, o curso pra valer engenharia. Isso! E faria engenharia elétrica, né? Mas, daí, claro, quando eu entrei na faculdade, tipo, os meus pais conheceram mais sobre o curso. Já no primeiro ano, assim, já mudaram a ideia deles, do tipo assim, não, realmente, física tem muitas oportunidades, é outra coisa que a gente não tinha imaginado. E aí, foi bem numa época que na engenharia elétrica, a gente assistiu algumas palestras sobre fazer parte da faculdade no exterior. Então, tipo, já era uma vontade minha fazer alguma coisa no exterior, só que eu tinha assistido uma palestra sobre uma oportunidade na França, que tinha um programa, eu nem me lembro na época. Aí eu tinha conversado com meus pais, eles falaram, parece interessante e tal. Só que esse programa que eu tinha visto a palestra tinha que pagar alguma coisa. Daí eles falaram, a gente tem que se informar quanto pra ver se a gente consegue e tal. Mas aí, tipo, na mesma época, na física, surgiu uma oportunidade de bolsa, que era um programa da CAPES, chamado Programa de Licenciaturas Internacionais, que era tudo pago pra ficar 2 anos em Coimbra, em Portugal, num programa que ele é anterior ao Ciências Sem Fronteiras. Ele foi de 2010 a 2012, o que eu participei. E ele era um programa de duplo diploma. Então, tu fazia como se fosse uma graduação sanduíche. Eu fazia 1 ano no Brasil, 2 anos em Portugal, e depois fazia mais 1 ano no Brasil. E aí eu meio que seguia como se eu estivesse fazendo a graduação nos 2 lugares, eu tinha teria os 2 diplomas, tudo. Eu nem conhecia essa modalidade, assim, na graduação fazer esse sanduíche. Então, esse programa de licenciaturas internacionais, eu acho que ele teve umas 3 edições, mais ou menos. E aí depois ele foi meio que engolido pelo Ciências Sem Fronteiras e nunca mais aconteceu. Só que eu fui da primeira edição desse programa. Pra mim, ele foi muito melhor do que o Ciências Sem Fronteiras, porque a gente fazia como aluno regular. Então, no fim, tu ganhava o diploma. Então, eu sou
Eu tenho meu diploma como física pela Universidade de Coimbra, em Portugal, e física como aqui pela Universidade Federal do Rio Grande. Porque uma faculdade reconhece os 2 anos que você fez na outra. Eles fazem os aproveitamentos. Então, eu cheguei lá, eles aproveitaram o que eu tinha feito e eu fiz 2 anos. Quando eu voltei, eles aproveitaram o que eu tinha feito e eu concluí o que faltava e me formei. E aí recebi os 2 diplomas. E a CAPES pagava tudo. Então, a CAPES pagou a viagem, a CAPES pagava o seguro-saúde e pagava 600 euros por mês, na época, né? Lembrando que era, tipo, 2010. A gente recebia o Ciências Sem Fronteiras, era mais dinheiro e menos tempo. E eles tinham uma modalidade que, às vezes, o aluno fazia umas disciplinas perdidas, assim, não seguia uma grade curricular, era meio que aleatório. E eu sei que uma amiga minha fez... Ela foi para os Estados Unidos e falou, mas aí eu cheguei lá, o meu curso nem existia na universidade que me mandaram, aí eu tive que pegar umas outras disciplinas. Esse do PLI, que é o de Licenciaturas Internacionais, ele foi bem organizado e ele era licenciaturas. Então, biologia, matemática, tinha o pessoal da música, pessoal da história, pessoal da geografia. Era licenciatura mesmo, no sentido de formar professores. Era. Só que aí, o que aconteceu? Que foi, por um lado, foi legal pra mim. Porque eu entrei na faculdade querendo fazer bacharelado. E aí, eu pensei, mais uma oportunidade de estudar no exterior e tal. Só que lá, em Coimbra, eles chamam licenciatura em física o que a gente chama bacharelado em física. É que lá em Portugal não tem licenciatura e bacharelado. A pessoa faz, todo mundo faz os mesmos 3 anos, pelaquele sistema Shen. E aí, 2 anos é um mestrado. É no mestrado que tu faz a tua profissionalização, não é na graduação, que nem no Brasil. Então lá todo mundo vai fazer o núcleo duro, que são 3 anos. Mas eu quero ser professor. Então faz um mestrado que é para ser professor. Faz um mestrado para ser pesquisador. Então é diferente. Então pra mim foi legal, porque acabou que eu fiz o que eu queria fazer e um pouco mais. Aí lá a gente teve algumas disciplinas da pedagogia e da psicologia da Universidade de Coimbra, que eram para esse grupo de brasileiros. Era pouca gente. Na física, nós éramos 7. Acho que no total, assim, desse primeiro programa, devia ter umas 50 pessoas no máximo, assim, porque era, tipo, meio que um teste e tal. Então, eles pegavam um aluno de cada licenciatura da universidade. Então, da minha universidade foi uma pessoa da matemática, uma pessoa da biologia, da química, da letras, enfim. E aí, foi ótimo. Mas deixa eu ver se eu entendi. Você fez, então, o primeiro ano na Federal do Brasil, aí depois o segundo e o terceiro lá em Coimbra, e o quarto você concluiu aqui no Brasil. Como é que você tocou o curso de engenharia elétrica? Eu tranquei, né? Quando eu voltei, eu abandonei. O que foi realmente também um novo superação para os meus pais, que eu falei, eu até tentei voltar, mas eu pensei, meu Deus, isso aqui não é para mim. Aí eu abandonei. Aí eu fui lá, cancelei. Na época podia fazer 2 federais concomitantes, hoje em dia nem pode mais, né? E aí eu abandonei. E aí nunca mais fiz a parte de engenharia elétrica, assim. Mas sempre trabalhei na física com coisas que eu aprendi na eletrônica e na engenharia, que era muito programação, que é uma coisa que eu gosto. Deixa eu te perguntar sobre Portugal. Como é que foi a vivência? Foi a primeira vez que você foi morar fora do Brasil. E eu tinha 18 anos na época. O primeiro ano foi bem difícil pra mim, porque foi meio que um choque, assim. Sai da casa dos teus pais, pensa, filha de policial, ou seja, super protegida, porque a minha mãe, ela trabalhou basicamente 20 anos na Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente, então ela viu de tudo. E aí ela tinha muito aquela coisa de minha filha vai fazer isso, minha filha não sei o que, meu filho, tipo, enfim, pros dois. E aí tu é solta lá num país novo, com dinheiro, sem horário pra nada, sem ninguém te vigiando. Na verdade, o que me impactou um pouco foi que o ritmo de estudos era bem diferente. Então, lá, a física, né, era muito mais difícil do que o que eu tava acostumada aqui. Então, o meu primeiro ano
eu tomei um baque, assim, tipo, nossa, eu vinha num ritmo, e aí eu descobri que lá era, assim, muito pior, sabe? Pior em que sentido, assim? Carga horária, exigência? O estilo, porque, por exemplo, assim, aqui na física, no Brasil, a gente tem uma disciplina, vamos supor. Aí o professor vai dar a matéria, uma prova, uns exercícios. Lá, a gente tinha em uma disciplina 3 tipos de divisões. Uma era aula teórica, uma era aula teórico-prática e uma era experimental. Então, a teórico-prática era exercícios. E a experimental era fazer experimento. Então, todas as disciplinas tinham isso. E cada uma dessas tinha um professor diferente. E não tinha, assim, a teórica, a professora ia lá, dava 1 hora de aula. Depois, tu tinha que te virar para fazer a prova, os exercícios. Experimento, eu nunca tinha feito relatório de experimento. Eu nem sabia como é que fazia. E aí, no começo, era sempre errado, tava tudo ruim. E aí, enfim, eu sei que o que aconteceu? Eles eram bem rígidos no programa. Então, se tu não tivesse aprovação no primeiro ano, tu não renovava a bolsa pro segundo ano. Tu tinha que ir embora. Então, eles eram bem rígidos. No primeiro ano, eu fui péssima. Foi, tipo assim, o pior ano da minha vida, academicamente falando. Acabou com essa autoestima, é isso? Eu fiquei em recuperação em 10 matérias. Eu lembro, assim, que meu pai chegou, né, pra me visitar. E aí ele tá... Meu pai sempre foi, assim, até hoje, né, me apoia muito, assim, ele é super paizão, né. E aí, um dia ele tava lá no quarto, assim, eu cheguei chorando, eu falei, meu Deus, pai, falar um palavrão, né, fudeu, tipo, eu vou perder minha bolsa. E aí eu já comecei a chorar. E aí meu pai, assim, tá, calma. O quão ruim está? Eu falei, tipo assim, muito ruim. Péssimo. E o meu pai é tipo nós somos, assim, pragmáticos. Tem que encontrar a solução. A gente não fica remoendo, assim, chora uma noite, mas de manhã tu já tem um plano, já bolou uma ideia, já vai colocar em ação. E aí ele falou assim, não, calma. Então, tem chance de passar? Eu falei, olha, se eu passar em todas as provas de recuperação, eu passo. E aí aí meu pai falou, então tu vai estudar? Porque eu vou te acordar todo... Porque daí já entrava naquele período sem aula, só estudava as recuperações. Aí ele falou, então tá, tu vai estudar de manhã até de noite, eu que cozinho, eu vou lá limpar o que tiver que limpar, tu vai na academia lá no horário pra descansar a cabeça, mas aí tu volta e estuda. Não vai... Na época, assim, nem tinha WhatsApp, era meio que só o computador, um MSN. O que era? Tipo, Facebook, acho que as pessoas usavam. E aí, ele falou, tipo assim, não vai ficar usando o computador, vai baixar a cabeça e estudar, e vai na faculdade pedir ajuda pros professores no que tu não entendeu. E aí eu comecei a estudar. Rolou um esquema Rock Balboa e o seu pai ali de treinador. E aí, enquanto eu ficava estudando, eu lembro que meu pai ficava de fone, assim, assistindo Star Trek, né, que ele é muito fã. E aí, foi bem nesse período que a gente assistiu todo Star Trek Voyager juntos. Porque daí, antes de dormir, depois que eu acabava de estudar, a gente assistia um capítulo de Star Trek Voyager. Certo, pra dar aquela relaxada. Aí eu falei, tá, então eu vou assistir contigo. Tanto que a abertura do meu canal é a música do Star Trek Voyager. Porque, tipo, é uma coisa que me marcou muito. E aí, eu até dei uma camiseta pro pai esses dias que eu comprei lá no Japão do Star Trek Voyager e tal, assim, a gente é muito fã. E aí, falava com os professores, tinha uma professora minha, e a mulher não me aguentava mais, eu ia todos os dias na sala dela tirar dúvidas, e aí ela ficava, tipo, no computador fazendo as coisas dela, e eu ficava sentada, tipo, criança, do lado dela, assim, na mesa, e aí eu perguntava as coisas, ela se dava uma olhada e falava, tal coisa, tal coisa, tal coisa, tá, e aí ela voltava a fazer o que ela tava fazendo, aí... Olhava de novo, sabe? Mas você não baixava a cabeça, falava assim, vou ficar aqui até tirar todas as dúvidas. E aí, eu consegui aprovar. Não sei como. Nas 10? Sim. Caramba! Tudo. Até a coordenadora do curso na época, que a professora Maria Conceição, ela até deu uma entrevista no meu canal há uns 2 ou 3 anos, ela já é aposentada. Eu lembro dela falando assim...
chegando, nossa, menina Gabriela, porque lá eles falam menina não sei o quê. Aí ela, menina Gabriela nos enganou, ela falou, eu achei que tu não ia conseguir. Eu falei, eu também. Ah, mas, ô Bibi, olhando agora em perspectiva, né, que agora já passou, dá pra olhar de uma outra forma, mais friamente. Se você passou nas 10 recuperações, né, tirando atraso em poucas semanas, por que você acha que ficou de recuperação, assim? Tu chega num país, aí vamos lá, as aulas já começaram. Tu tem que procurar casa, tu tem que te adaptar. Primeiro, sério, as pessoas ficam brincando, é português. Mas quando tu vai assistir aula em português de Portugal, tem horas que tu não entende o que tá sendo falado. Tipo, tinha horas que os professores estavam falando, eu tava assim, meu Deus, parece que esse homem tá falando chinês, que eu não tô entendendo nada que ele tá dizendo. Palavras, sotaque, tanto que quando eu velocidade, né? Quando eu voltei pro Brasil pro meu último ano na física, eu usava palavras que todo mundo dizia assim, por que tu tá falando desse jeito? Tipo, da onde é que tu... Eu falei, não sei, lá em Coimbra falava, porque daí eu aprendi coisas lá em Portugal que eu não tinha aprendido aqui. E eu usava as palavras que eles usavam lá. E aqui era outra, então até meus colegas faziam brincadeiras, tipo assim, meu Deus, da onde tu tirou essa palavra, sabe, que isso? E aí, enfim, mas eu acho que foi isso, foi tipo procurar casa, foi dividir apartamento, aí eu dividi apartamento com 4 pessoas, aí aconteceu uma situação bem chata no nosso primeiro apartamento, que uma das meninas, o namorado foi passar as férias e nunca mais foi embora. Passar as férias na república de vocês ali, de meninas? E aí, que era o namorado dela, que morava no Brasil, e o guri simplesmente nunca mais foi embora. No fim, a gente que teve que se mudar. Porque eles ficaram abancados, assim. E aí foi muitas coisas acontecendo. E, por exemplo, eu não tive, eu acho, tempo de... Tá bom, cheguei nesse país, vai passar algumas semanas, eu vou me adaptar, eu vou não sei o quê. Não, já foi tudo muito rápido. E eu acho que foi isso, o ritmo de aula, essa coisa de um monte de aula que eu nunca tinha escutado falar. Mas isso fui eu. Aí, outros colegas não sentiram essa mesma dificuldade, né? A gente tem muita gente que ouve o Naruhodô, principalmente as entrevistas, né? Que estão no começo da vida acadêmica. Você saberia dizer, assim, o que você faria diferente hoje, nesse primeiro ano fora do Brasil, assim, para sofrer menos? Uma coisa, não dividiria o apartamento com tantas pessoas, tipo uma república que foi bem... Porque daí tinha a questão de faxina, um não limpa... Pra mim, mais do que 2 já fica inviável. Eu acho que a questão de, tipo assim, como eu nunca tinha tido uma dificuldade muito grande na hora de estudar, eu demorei também muito pra aceitar que eu não tava conseguindo e pedir ajuda. Eu me sentia mal, só que eu não ia buscar ajuda. Eu não pedia ajuda pros professores, pros colegas. Acho que era uma coisa também de entender que tu nem sempre vai conseguir ir bem em tudo, sabe? Então acho que foi isso. Mas aí depois que passou esse primeiro ano e tal, o segundo ano foi bem tranquilo. Não aconteceu as mesmas coisas. Eu me saí bem, não fiquei... Claro, eu devo ter ficado em uma ou outra recuperação normal, mas a maioria eu já fazia todos os trabalhos, exercícios, pedia ajuda, já era diferente, assim. Então, acho que foi isso. Mas é um aprendizado, né, pra pessoa... E a sorte que eu tive meu pai lá, que me ajudou, porque ele foi muito importante nesse momento, porque ele que ficava lá dando força... Vai dar certo, continua estudando, tem que estudar. Ele sempre fala, tem que baixar a cabeça, tem que fazer, não adianta ficar chorando. Só chora uma noite, mas amanhã já segue a vida, sabe? Então acho que foi isso, assim. E foi um choque quando você voltou pro Brasil, assim? Eu sempre fui muito tranquila quanto a isso de ir para um lugar, voltar. Eu sei que tem gente que volta, ai meu Deus, eu precisei de não sei quanto tempo pra adaptar. Amor, eu morei 18 anos no Brasil, agora eu passei só 2 anos em Portugal, esqueci como é que é o Brasil, me poupe, né? E aí, tipo, claro, tem coisas que tu sente falta ou que
os dois países têm coisas positivas e negativas. O que você sentia falta lá de Portugal? A segurança é uma coisa importante, assim. Claro, não que Portugal hoje em dia seja o mais seguro do mundo. Na época, lá, mais de 10 anos atrás, era muito mais seguro. Poder de compra, né? Tu conseguir comprar mais coisas, qualidade com menos dinheiro. Aqui eu acho as coisas um pouco caras. Não sei, eu gosto, assim, de a facilidade de viajar para outros países também é legal, que a Europa é sim, na Europa especificamente. Mas quando eu voltei pro Brasil, eu queria fazer um mestrado aqui. Porque eu já tinha ficado um tempo longe e eu queria ficar um tempo perto da minha família de novo. E aí eu procurei o mestrado aqui em Pelotas, né? Porque a minha faculdade eu fiz em Rio Grande, que é uma cidade do lado. Você já sabia que ia fazer mestrado desde quando? Eu não sei, desde que eu entrei na faculdade eu sabia que eu queria seguir uma carreira acadêmica, assim. Eu queria ser pesquisadora. Hoje em dia eu já me questiono as minhas escolhas em relação ao que eu queria. Porque assim, ó, quando eu entrei em 2009 na faculdade, não se falava muito, assim, sobre tipo, hoje que tu tem YouTube, Instagram, TikTok, todo mundo tá falando 1000 coisas. Tu meio que seguia o que os veteranos falavam, o que os professores falavam e tal. A gente tinha menos referências, né? Isso. E aí lá todo mundo falava, quem é da licenciatura é porque não teve capacidade de fazer um bacharelado. Tinha aquela coisa assim, né? Nem sei se hoje... Assim como tinha a briga dos engenheiros com os físicos. Porque, como é que é? Engenharia é uma física aplicada. Tipo, engenheiro é preguiçoso, não fez física. Umas coisas assim que tu pensa, meu Deus, por que as pessoas falavam isso, né? Não tem, até hoje devem falar, mas não tem sentido, assim. Então eu meio que fui nessa onda de, vou fazer a parte do bacharelado, carreira acadêmica e tal. E não pensei muito, sabe? Hoje eu já vejo que eu gosto muito mais da parte de ensino do que Claro, eu gosto da parte de física de partículas, que foi a minha especialização, mas hoje já tento aplicar o conhecimento no ensino. Então, ensinar a física moderna, isso é uma coisa que eu gosto muito. E pesquisa também, ensino é muito legal, nessa parte diferente. Mas, enfim, na época era isso. E aí eu segui pro mestrado. Aí eu conheci o meu orientador do mestrado daqui, que até hoje, tipo, a gente conversa, meu amigo. Que é o Vitor. Eu já falei dele várias vezes, né? E aí, ele é muito legal, assim, ele apoia. Eu dei até uma palestra mês passado lá na UFPEL, que me convidaram na Semana da Física e tal. E aí, eu falei pra ele, eu quero fazer um mestrado, mas eu quero trabalhar com programação, que é uma coisa que eu gosto. E aí ele falou, então eu tenho um projeto legal, e aí eu fiz. Foi muito tranquilo o mestrado aqui com ele, foi bem legal. E aí foi bem no mestrado, e ele me falou que tinha um evento de física de partículas, que era um evento organizado pelo CERN, que acontece a cada 2 anos na América Latina. E aí tava acontecendo no Equador. E ele falou, te inscreve, tenta ir e tal. E aí eu fui selecionada e consegui uma bolsa de auxílio lá do evento para eu ir para o evento. E aí, nesse evento, bom, eu já tinha tido a minha experiência em Portugal, mas o que eu sabia até o momento? Ok, a CAPES e o CNPq é que dão dinheiro para ti ir para fora. Esse era o meu pensamento na época. E eu pensei assim, não, depois do mestrado eu quero tentar ir pro exterior de novo, fazer um doutorado. Só que eu pensei, bom, mas a minha única chance seria a CAPES e o CNPq. Só que nesse evento lá no Equador, era só para alunos latino-americanos. Não importava onde eles estivessem, mas latino-americanos. E aí tinha muita gente, Costa Rica, México, Argentina, Peru, Equador. E aí eu descobri, conversando, porque nós éramos, tipo, 20. Então, era uma summer school, né? Tipo, uma escola de verão de física. Então, tu fica 2 semanas num hotel, no meio do nada, estudando física de manhã, de tarde, de noite. Bem intenso, assim. E aí eu comecei a conversar com todo mundo que tava lá.
E as pessoas, eu faço mestrado na Alemanha, ou eu faço doutorado na França, começaram a falar um monte de coisa. Eles já não estavam no seu país de origem, assim. Poucos estavam. E aí, Estados Unidos. Daí eu pensei assim, meu Deus, como que essa gente toda tá fora do Brasil? E claro, os dias vão passando, tu vê aquelas pessoas, todo dia eu comecei a perguntar. Tipo, a pessoa diz assim, eu moro... Tinha uma amiga que eu fiz, que ela era da Malásia. Porque tinha uns 3 ou 4 que não eram da América Latina, assim. Mas a grande maioria era. Quem não era da América Latina tinha que pagar tudo. Essa era meio que a regra, assim. E aí, essa menina mesmo falou que tava na França. E aí eu falei assim, tá, mas como é que tu chegou na França? Aquela, quem é que paga? Eu falei, é teus pais, é tua família? Aí ela, não, eu tenho uma bolsa de estudos pela Universidade Francesa. Daí eu já comecei, Aí teve um outro amigo que eu fiz da Costa Rica, que ele tava fazendo mestrado na Alemanha com bolsa da Alemanha. E aí eu comecei a perguntar para as pessoas como que elas encontravam essas bolsas. E aí eu comecei a traçar um plano inteiro de como eu também iria encontrar uma bolsa. E aí eu fui anotando lá tudo que me falavam, onde que eu tinha que procurar e tal. E foi isso. E aí eu passei o meu 2º ano de mestrado inteiro escrevendo a tese e procurando bolsa. Você já sabia que ia pra França no doutorado, a essa altura do campeonato? Não, menos Estados Unidos, porque eu sabia que eu não queria morar nos Estados Unidos. Eu queria ir pra Europa, e aí Alemanha, ou Itália, ou França. Porque eu sabia que os Estados Unidos, tipo, tem lugares que são meio que longe, tem que ter carro, essas coisas. Tipo, da minha cabeça é isso, eu nem sei se é verdade. Eu fui pra lá 2 vezes só na minha vida, mas eu queria ir pra Europa de novo. Aí sim eu consegui esse doutorado na França. Mas foi porque eu perguntei, depois eu comecei... Não foi assim, tinha um vídeo no YouTube ensinando. Hoje eu ensino pras pessoas isso. Mas na época não tinha gente ensinando. Não tinha um tutorial, né? Não. E aí eu mandava e-mail, eu falava no Face com as pessoas que eu tinha feito amizade. E elas me mandavam links, mandavam nomes de universidade. E eu fiquei literalmente 1 ano, todos os dias eu chegava em casa de noite, assim, antes de dormir, e ficava procurando bolsas. E aí eu fui fazendo uma lista de todos os documentos que eu tinha que ter. Aí eu fui traduzindo, eu fui conseguindo os documentos. E aí quando abria uma vaga, eu aplicava pra vaga. Eu consegui, acho que eu fiz umas 4 entrevistas, assim, até conseguir essa. Mas eu fiquei um tempão, assim, tentando. Não foi fácil, sabe? Antes da gente ir pro doutorado, Bibi, implicações fenomenológicas do charme intrínseco no grande colisor de hadrons. Eu não entendi um cacete aqui, tá? Talvez eu tenha entendido as implicações. Agora, o que é charme intrínseco? Resumidamente, tá? Existem algumas teorias ou hipóteses na física de quais são as partículas básicas que compõem o próton e o nêutron, por exemplo. Então, dentro do próton, a gente tem partículas que são chamadas quarks, tá? E até o dia de hoje, o que se sabe é que eles têm 3 quarks dentro do próton, que chama up e down, é o nome deles. Essas seriam as partículas fundamentais da natureza, os quarks e os, tipo, elétron, partículas que não têm uma divisão. E aí o charme intrínseco porque existem algumas hipóteses de que além desse up, down, também tenha um charme lá dentro, que é uma outra partícula. E aí a gente estudou as implicações fenomenológicas, quer dizer, que a gente disse mais ou menos em qual faixa de energia as pessoas no LHC, que é o Grande Colisor de Hadrons, deveriam procurar para encontrar isso. Para encontrar o charme. Para encontrar, sim, a faixa que o charme intrínseco estaria para provar isso. A gente fez essa publicação numa revista, foi a minha publicação de mestrado, a gente fez numa revista internacional. E eu acho que ano passado, o retrasado, que foi, tipo, meio que revolução, que saíram indícios de que, tipo, era verdade mesmo. Claro, existem algumas pessoas no mundo que pesquisam isso, mas o nosso trabalho foi, tipo, um dos primeiros
nessa área a ser publicado. Aí a gente fez simulações computacionais e tal. E o meu orientador, o Vitor, ele é, tipo, muito ligado, assim. Ele não é aqueles orientador desligadão. Ele é aquele, tu vai publicar, ele falou, tu não quer fazer um doutorado fora, então tu vai publicar internacional, te mexe, vamos lá pra agilizar isso aí na tua vida. E aí a gente fez essa publicação. Você sabe por que essa partícula, ou se é que é uma partícula, ganhou esse nome pitoresco de charme intrínseco? Eu não me lembro agora, mas eu já li que era alguma coisa relacionada a um livro que o cara leu. Era alguma coisa assim, não tem nada. O nome são 6, né? Up, Down, Strength, Charm, Top e Bottom. Os 6 nomes deles, dos quarks. Aí os leptons o elétron, o neutrino, o tal do neutrino, muon. Mas esse do Charm eu acho que era alguma coisa de um livro, eu não me lembro agora. Sei. Agora explica para os nossos ouvintes, nossas ouvintes que não são físicos, né, o que é o colisor de hadrons. Tá. O grande colisor de hadrons, que é o LHC, né? Que daí é do inglês Large Hadron Collider, é um experimento de física de partículas que está na fronteira da França com a Suíça. E ele é um anel, e aí tem 4 experimentos dentro desse anel. E aí eles aceleram prótons muito, muito, muito rápido e colidem esses prótons um com o outro. E aí eles explodem muitas coisas. E aí o que os físicos fazem? Eles reconstroem essas explosões para ver se eles chegam no que tinha no início. Só que a ideia é de fazer um trabalho reverso. Porque o que sobrou, talvez é o que tu ainda não sabia que existia, ou que ainda era só uma hipótese. Então essa é a ideia do LHC. Tá. Grosso modo, é pegar ruínas de uma explosão e tentar chegar no que era antes da explosão? Começam com 2 prótons. Só que, tipo, quando eles aceleram e colidem, sai, tipo, muita coisa daquela explosão. E aí eles tentam, tipo, pegar cada pecinha que saiu e encaixar na parte das teorias de física e tal, pra voltar a ser 2 prótons. Só que dependendo da energia que tem e tudo mais, eles não conseguem fazer aquilo. Então quer dizer que existe física, porque a gente fala nova física ou física que ainda não tinha sido bem estudada. Então, por exemplo, o bóson de Higgs, né, que as pessoas falam sempre, foi uma partícula que foi descoberta num dos experimentos do LHC. Porque quando eles encontraram ela numa faixa, porque daí eles trabalham com faixa de energia. Essa é uma parte mais experimental da física de partículas. Tem a parte experimental, a parte teórica e a parte fenomenológica. Esse trabalho foi fenomenológico porque ele juntou a teoria com o experimento. Um teórico vai lá e faz as suas teorias e explicações de física de partícula. Uma pessoa experimental, ela trabalha nos experimentos, nas montagens. Não necessariamente um sabe o trabalho do outro. E aí, os fenomenológicos, eles pegam a teoria e dizem para os experimentais, em tal lugar tu tem que fazer um experimento com essa energia, dessa forma, para tentar encontrar o que os teóricos estão falando. Então, existe essa tentativa de ligação. Por isso que o nosso trabalho foi implicações fenomenológicas. A gente falou, numa faixa de energia tal, possivelmente, vocês vão conseguir encontrar isso. Só que ainda não foi, comprovado, mas existem fortes indícios de que é verdade. E quando a gente está falando de partículas tão pequenas assim, a gente está falando de muitas simulações em computador, é isso? Porque assim, a maioria desses trabalhos que são feitos com essas partículas pequenas são simulações computacionais. E aí depois consegue provar experimentalmente, mas a maioria é simulação computacional, sim. Até porque um grande colisor não tem em qualquer lugar do mundo, né? Não, mas, por exemplo, um acelerador tem no Brasil, né? Que é o Sirius. Ele é nesse estilo, só que o Sirius não colide. Ele tem lá os anéis e os túneis, daí ele acelera e lança
em cada túnel, né? Então, existem aceleradores em lugares, mas nem sempre um acelerador é também um colisor. Entendeu? Por isso que é um grande colisor de hadrons. Hadrons são prótons. Hadrons são partículas compostas de 3 outras partículas de quarks. Daí por isso que é um hadron. Enfim, é uns nomezinhos assim, Mas aí, você foi emendando, então, uma coisa na outra, graduação com sanduíche em Portugal, o mestrado, e em seguida você já colou no doutorado. Sim, emendei o mestrado no doutorado. Eu acabei o meu mestrado em julho, e em setembro eu já estava no doutorado. E como é que foi esse processo, então, de novo, morar fora do Brasil? Foi bem mais tranquilo, porque daí agora eu já morava sozinha, eu não fui dividir apartamento, eu já tinha um outro estilo, tipo, já fui para um... aí uma coisa é que durante o meu mestrado na Federal aqui, eles ofertam cursos de idiomas. E eu não tinha intenção, assim, vou para a França, não era uma coisa que eu tinha planejado. Eu simplesmente fui fazer um curso de idiomas e aí eu decidi fazer francês, porque eu já falava inglês, já falava espanhol, e aí tinha francês ou alemão. Aí eu pensei, alemão... Uma vida inteira eu não vou aprender alemão, então vou aprender francês, que parece mais, assim, mais fácil, na verdade seja dita. E eu achava legal o francês, assim, tem uma coisa o francês, né? E aí eu fiz 1 ano de francês. Antes de saber que ia fazer doutorado na França. Foi, tipo, muita coincidência. E aí foi super legal, as aulas eram muito boas, eu adorava, assim. E aí eu descobri que eu ia pra França. Daí eu pensei assim, nossa, que excelente, eu já sei falar muitas coisas em francês, tiro nota boas nas provas. Daí eu cheguei na França, meu Deus, eu não sei falar nada. Eu achei que eu sabia, mas essas pessoas estão falando do jeito que eu não consigo entender. E aí, quando eu cheguei lá, eu fiquei 2 semanas no Airbnb, que era uma casa de um casal de irmãos, que inclusive são meus amigos até hoje. E aí eles, fiquei 2 semanas morando lá, e eles me ajudaram em tudo, assim, eles me ajudaram a achar apartamento, eles foram muito legais comigo, eram bem jovens, assim. Daí... Aonde exatamente na França você estava? Chama Clermont-Ferrand, é uma cidade que tem perto de Lyon. E aí esses irmãos eram o François e a Alicia. E ela fazia psicologia e ele fazia Airbnb, assim, ele não fez nada. Ele era meio, eles eram bem alternativos e tal. E aí o François, como ele não trabalhava nem estudava nada, ele estava me ajudando a ligar para pessoas, visitar apartamento, me ajudar a abrir conta no banco, ele fez tudo, assim. E aí foi muito legal. Um concierge pra você. Foi. E o que acontecia? Eles não entendiam quase nada de inglês. Então, eles tentavam falar inglês, eu tentava falar o francês, mas aí lá pelas tantas eu fui melhorando o francês. Daí eu fiz um curso de francês que a Universidade de Clermont ela é bem famosa por curso de francês para estrangeiro. Inclusive, muitas pessoas de outros países vão para lá só para estudar francês. Porque eles têm um centro de línguas de francês para estrangeiros, que é da universidade, do curso de letras da universidade. E aí foi muito legal, eu fiz até o último nível lá, e foi onde que eu consegui falar francês, né? E aí eu fiquei 3 anos morando lá na França. Foi muito legal a experiência, conheci vários outros países, viajei, conheci muita gente, conheci mais da França, eu nunca tinha visitado... Na verdade, eu tinha visitado Paris uma vez, mas só, 3 dias, assim, não foi, conheço a França. E aí foi uma experiência muito bacana, assim, a França eu gosto, né, claro. Tem os seus poréns, mas de forma geral eu gosto. Agora, aspectos do Charmonium, da física Charmonium, vou falar em inglês mesmo, porque eu não sei nem traduzir. Aspects of Charmonium Physics in Lattice QCD. Que cacete é isso, Bibi? Aspectos da física harmônica na QCD na rede. É o Lattice QCD, a QCD na rede. QCD é cromodinâmica quântica, o nome dessa abreviatura. Mas, enfim, eu comecei a estudar o Charme e o Charme me perseguiu. Física harmônica. Eu não sabia nem que existia isso. Sim, porque é a física do charme, dessa partícula.
Então, a gente tem 6 quarks. Eu tenho até um quadro aqui na parede, ó. Deixa eu te mostrar, que as pessoas não vão ver. Mas ele tá aqui, Charm Quark. E aí, eu estudei, na verdade, partículas compostas pelo Charm. E aí, a gente calculou, através do computador, a massa dessas partículas, o decaimento delas. Foram cálculos para entender mais aspectos de partículas com o Charm. Por isso que é física charmônica. Foi a minha vida inteira, foi baseada em uma partícula. Mas, enfim, carreira acadêmica é isso, né? Você fica décadas e décadas, às vezes. Um bloco, e aí tu vai reduzindo, sobra um grãozinho. Esse é o teu conhecimento. E aí de novo, eu fiz simulação computacional. A mesma coisa, foi meio que tipo um doutorado, só que daí QCD na rede é uma parte da física que tu vai fazer só cálculos computacionais. Não tem como não fazer os cálculos computacionais. E aí foi isso. Já não tinha nada a ver com usar, por exemplo, o colisor. Não. Aí já não tinha. E aí depois no pós-doutorado eu também continuei na física charmônica, mas aí estudando outra. E na física botânica também, que daí é do Bottle. É verdade, porque aí vem o pós-doutorado, que é onde você saiu da Europa e foi parar no Japão, é isso? Porque QCD na rede é uma área da física que pouquíssimas pessoas estudam. Por quê? Porque como ela depende de cálculos e simulações computacionais, ela precisa de clusters, supercomputadores, que são muito caros. No Brasil, não tem. Existe, até onde eu sei, nem sei se são aposentados ou não, mas enquanto eu fazia doutorado eu conheci um casal de professores, eu acho da Unesp, São Carlos, talvez, ou USP, não sei direito, que eles trabalhavam com isso. E são meio que os únicos, e outros que trabalham no Brasil com essa área, tipo, 2 ou 3 pessoas eram orientandas deles, ou tinham relação com eles. E aí, a França, o que acontece? Daí trabalha em colaboração, né? Então, a França era fazer colaboração com a Itália, com a Alemanha. Na Alemanha tem uns grupos, nos Estados Unidos tem outros, na Inglaterra, no Japão. Porque tu tem que pagar esses supercomputadores. E não é todo mundo que tem dinheiro para pagar, todos os países, universidades. E eu comecei a estudar essa área. E quando eu estava escrevendo a minha tese e tal, eu comecei a ler alguns artigos de um professor específico, que era japonês. E lá no Japão, esses supercomputadores são bancados por empresas ou pelo Estado japonês? É que assim, tem centros de pesquisa que tem dinheiro privado e dinheiro público, e aí é meio que misturado, assim, não é... O lugar que eu trabalhei no Japão era um centro de pesquisa, mas não era uma universidade. Então tem essa divisão, assim. E aí eu comecei a ler os artigos, eu conheci esse professor dos trabalhos dele só, porque eu já tinha lido. E aí quando eu tava procurando um pós-doutorado, eu me inscrevi para alguns, bem menos que no doutorado, e eu vi esse do Japão. E assim, eu nunca na minha vida pensei em Japão, porque eu não sou uma pessoa com relação com a comunidade japonesa. Tipo, não sou uma pessoa fã de anime... Ou que a sua melhor amiga é nipo-brasileira. Até porque no Rio Grande do Sul a comunidade nipo-brasileira deve ser muito pequena, né? Aqui em Pelotas tem associação japonesa e tal. Eu tinha, na verdade, uma amiga no ensino médio que o pai era japonês ou da comunidade, não sei ao certo. Mas era, tipo, só isso, assim, mas eu não pensava nela como, é uma pessoa japonesa, tipo, minha amiga... Quer dizer, você foi parar no Japão por causa do pós-doutorado mesmo, assim? Sim. Eu não sabia nada de Japão, cultura japonesa, comportamento japonês, nada, zero. Tipo, não sou otaku como aquelas pessoas que adoram coisas de Japão e tal, nada. E aí eu me inscrevi, e assim, esse professor, ele é, tipo, muito famoso na área, né? E aí eu fiz a entrevista, tipo, nunca achei que eu ia passar, que eu pensei assim, o KEC foi onde eu trabalhei, né, o KK, é tipo uma referência na área de física, porque é um outro acelerador,
É o KK. Ele é o maior acelerador da Ásia lá. E aí, até onde eu sei, só se a China estava construindo um, não sei se já terminou. Mas, assim, é um lugar muito famoso na área de física. E eu fiz a entrevista com ele, e aí passou um tempo e eu fui aceita. E eu fiquei assim, meu Deus. Só que como eu tava, tipo, muito pilhada por causa do doutorado, tinha que defender um monte de coisa, eu nem pensei muito no Japão. A entrevista foi em inglês? Foi. E o inglês dele era compreensível, assim, pra você? Facilmente? Porque ele é, tipo, uma pessoa muito internacional. Ele é japonês, tá? Não, tipo, não é assim, metade japonês. Não, é japonês, casado com japonês, mas ele trabalha há muitos anos com pesquisa e ele tá sempre nos Estados Unidos, sempre com pesquisador de outros países indo pra lá. E ele era o chefe do centro de teoria. E lá no centro de teoria, ele colocou, tipo, a regra que todo mundo tinha que falar inglês se tivesse uma pessoa que não falasse japonês. Ou nos seminários sempre era inglês. Mesmo que só tivesse japonês, tinha que falar inglês. E ele era, tipo, uma pessoa muito... uma pessoa muito legal, assim, excelente. Não é aquelas pessoas que tu tem a imagem de um japonês que te obriga a trabalhar 25 mil horas por dia. Não, tipo, não era assim. E aí, eu fui aceita e ele falou, tá, então tu vai vir pra cá, não sei o que, Aí eu, legal, né, vou pra outro lugar. Meus pais ficaram um pouco chocados, tipo, nossa, que longe. Tipo assim, muito longe. Mas todo mundo apoiou, né, tipo assim, legal e tal. E aí também tinha ou tem o estereótipo de muito trabalho no Japão, de chefes, assim, abusivos, E aí o meu pai até falou, mas se tu chegar lá, as coisas não forem legais, tipo, tu volta, tu não é obrigado a ficar num lugar se tu não gostar. Mas não foi nada disso, tipo, foi muito legal. Só que quando eu cheguei no Japão, assim, desci do avião, e aí eu olhei, assim, todas aquelas letras e ideogramas, não sei como é que chama. Você sentiu analfabeta de novo. Não, eu comecei a chorar, eu pensei assim, por que eu vim pra esse lugar? O que eu tô fazendo aqui? Tipo assim... Foi sozinha? Você foi sozinha? Sim, sozinha. E eu fui mais doida ainda, porque assim, eu cheguei em Tóquio e eu não pensei muito assim, como é que eu vou chegar em Tsukuba, que é a cidade que eu realmente ia morar, né? Aí eu sabia que tinha um trem e tal, e quem é que disse que eu tinha internet pra encontrar qual trem que pegar, qual o metrô, não sei o quê, e as pessoas não falavam inglês direito. Assim, como eu cheguei no lugar até hoje é um mistério. Até meu orientador falou, e a secretária dele diz assim, como é que tu chegou aqui? Eu falei, eu não sei. Eu fui falando com umas pessoas, elas iam apontando pros lugares, eu ia. Eu só sei que eu entrei no último trem que tinha pra cidade. E aí eu também nem sabia comprar a ticket, eu apertei qualquer botão, peguei um ticket e entrei. Aí na hora de sair na cidade mesmo, em Tsukuba, tocou um alarme. Porque é na saída que você descobre que a passagem tá errada, né? Eu paguei menos. E aí eu lembro que assim, quando soou o alarme, eu olhei pra trás, tinha tipo uns 3 seguranças. E aí eu pensei, meu Deus, já vou ser preso. Daí eles falaram, que houve, não sei o que. Aí eu falei, meu Deus. Aí eu acho que eles viram que eu tava completamente perdida. E aí eu paguei lá a diferença. Daí eles até me ajudaram a ir pra um táxi, perguntaram onde é que eu ia. Ajudaram a carregar minhas malas e tudo. E aí eu cheguei lá no lugar que eu ia ficar no dormitório até arrumar um apartamento e tal. Porque Tsukuba não é uma cidade... Primeiro, não é uma cidade turística, né? E não é uma das grandes cidades do Japão, né? Então... Não, mas é uma cidade acadêmica. Tem mais de 200 centros de pesquisa. É, tipo, 100% acadêmica. Ela foi projetada, uma cidade, tipo, criada. Ela não é uma cidade natural, digamos assim. Entendi. Então, eu morei lá 6 anos no Japão. E eu fui pra morar 2 anos. E você morou sempre em Tsukuba? Sempre. Uau. Porque eu fiquei quase 2 anos no Keck pra ficar lá no pós-doutorado. Aí, no meu segundo ano lá, eu conheci o Hiro.
E aí, o que aconteceu? Eu tinha duas opções. Porque as pessoas também acham que eu fui pro Japão porque eu conheci o Hiro. Não, eu conheci ele lá, então eu fui pro Japão. Eu sempre digo, não fui pro Japão por causa de macho. Eu fui pro Japão. Por favor, respeita a minha história, né? Sim, por mérito próprio, pra trabalhar. Já tinha emprego, salário, morava sozinha, tudo. E aí, no segundo ano lá, eu conheci o Hiro e aí tinha duas opções. Ou o meu contrato ia acabar e não ia ser renovado, porque a maioria dos contratos de pós-doc não são renovados se não tiver fundo. E o meu orientador falou, eu não sei se a gente vai conseguir o fundo de novo. E aí, minha amiga que trabalhava na Universidade de Tsukuba falou, tem uma vaga aqui num laboratório que eu conheço o pessoal. Que aí era um laboratório de inteligência artificial também, parte de programação e tal. E aí eu falei, então eu vou tentar, porque o meu contrato ia acabar. Aí eu conversei com o meu orientador, se ele se importava que eu terminasse o contrato um pouquinho antes, porque eu expliquei toda a situação, ele foi super, apoiou, falou, não, se é o que tu quer, nanana e tal. E aí, porque ou eu ia embora pro Brasil e não ia mais namorar o Hiro, porque a distância e tal, ou eu encontrava, também não ia casar assim no primeiro ano, também não... Mas você tinha que encontrar uma forma de estender sua estadia no Japão. Sim! E aí eu consegui outro pós-doc. Daí foi meu segundo pós-doc na Universidade de Tsukuba, que daí eu fiquei mais 2 anos. E aí depois dos outros 2 anos que eu fiquei lá, e eu tava grávida e tal, daí eu não fazia mais pesquisa como pós-doc, né? Você conheceu o Hiro na área acadêmica, assim? Não, no Tinder. Não? Olha, assim, como eu conheci o Hiro, eu não sei. Porque ele nem morava na mesma cidade. Ele morava numa cidade, uns 50 minutos. E eu não sei como que ele apareceu. Porque o Tinder tem uma coisa de geografia, né? Eu nunca tinha usado o Tinder. Daí eu falei assim, tô aqui sem fazer nada. Vamos ver qual é que é desse Tinder. Aí eu lembro até hoje que foi uma quinta-feira. Aí de noite. Daí eu entrei no Tinder, foi meio estranho, porque os caras lá são meio nojentão com estrangeira. Assim, não todos, né, claro. Mas muitos são. E aí eu recebi umas mensagens, assim, nada a ver, não gostei. E aí eu vi o perfil do Hiro. E o Hiro, ele fala espanhol e inglês. Porque na faculdade ele estudou... na faculdade, ele fez aulas de espanhol com um professor particular, porque ele gostava de, assim, o sonho dele era fazer aquela tal viagem estilo Che Guevara, sabe? De moto, não sei o que lá. Olha só. Eu falei, Hiro, meu amor, japonês, que nem tu, de moto, tu não chega nem na fronteira, mas tudo bem. E aí ele decidiu que ele ia aprender a falar espanhol. E ele também morou um tempo nos Estados Unidos, então ele falava inglês. E aí o perfil dele dizia tudo em espanhol, sou um japonês, falo espanhol, inglês, não sei o quê, e quero encontrar amigos, uma coisa assim. E aí eu achei legal, a gente deu match lá e meio que começou a falar. Só que o Tinder eu achei um ambiente meio nojentão, assim. O Tinder é meio esquisito mesmo, Sim. Aí eu mandei uma mensagem pro Hiro, porque a gente tava conversando, mas nada estranho, assim, normal. Não precisava ser no Tinder, certo? Aí eu mandei uma mensagem pra ele falando, eu vou deletar o Tinder. Se tu quiser, adiciona o meu Line, que é o WhatsApp lá do Japão. Adiciona o meu Line e a gente segue conversando. E deletei o Tinder, não esperei pra a resposta. Eu só deletei. E aí ele me deu oi no Line e foi bem na época que o meu irmão ia visitar. Aí ele queria que a gente se encontrasse. Eu falei, desculpa, mas agora o meu irmão vai passar 2 semanas aqui, eu vou dar atenção pra ele e tal. Depois, e meio que ignorei o Hiro lá. E aí a gente... Deu muito difícil. Não, e o Hiro, por sua vez, ele falou que estava cansado de estrangeiras que faziam amizade com ele pra que ele trabalhasse de tradutor gratuito pra elas. Vamos lá em tal lugar que eu quero comprar tal coisa, e usavam ele. Eu preciso de um guia, é isso? E ele disse que também estava cansado de pagar janta e não acontecer nada. E aí... Sincerão, Hiro. Não, e aí do nada, ele assim...
ele disse que estava tentando uma abordagem diferente, que era ser meio malvado, segundo ele. Eu achei só rude. Aí ele falou assim, eu não pago janta. E aí eu, como sou bem feminista, falei, e eu preciso que tu pague minha janta? Tu acha que eu não preciso de macho pra comer? Foi tipo isso. E aí eu meio que ignorei ele uns 3 dias, assim. Aí lá pelas tantas a gente falava alguma coisa. Tá, daí meu irmão veio, passou lá 2 semanas e tal. E depois que o meu irmão foi embora, aí o Hiro falou, vamos se encontrar. Aí a gente se encontrou, tipo, na praça de alimentação do shopping. De Tsukuba? E aí a gente já começou a conversar. E aí tem um episódio que eu acho muito engraçado, né? Tá, a gente se encontrou um dia, daí a gente conversou. Aí uma outra vez eu convidei ele pra sair de novo. E aí a gente saiu. E aí eu falei pra ele assim, quando que a gente pode se encontrar de novo? Daí ele abriu a mochila, tirou uma agenda e folheou aquela... Era assim, comecinho de fevereiro. Aí ele folheou a agenda e falou, o que tu acha do dia 1º de março? E aí eu olhei pra cara dele assim e pensei, tipo, 1º de março, eu só pensei assim, eu vou concordar com esse daí. Eu não quero uma reunião, né? Eu quero um date, não uma reunião. Ele abriu o planner lá, já com um lapisinho na mão pra anotar a sua reunião, né? Aí eu só falei, tá. Mas na minha cabeça eu pensei, esse daí já era, eu não vou sair com uma pessoa que tu vê uma vez na vida, outra na morte. E aí eu só falei, claro. Só que eu acho que eu fiz uma cara de que não tinha gostado. Só que isso foi tipo um sábado. Aí na terça era um feriado, o Hiro já foi lá na minha casa visitar. Aí na sexta-feira ele já tava na minha casa. Aí no sábado ele tava dizendo, resumindo, em 2 meses a gente já tava morando junto. Quer dizer, não vou mais dar bola pra esse cara porque eu vou ver ele só um dia na vida, outra na morte, pra 2 meses estamos morando juntos. Sim, porque o que aconteceu? Acho que isso foi um ponto muito positivo pra mim. Como eu não sabia absolutamente nada sobre o Japão, eu me comportava do meu jeito. Como assim não sabia nada? Você já tava há 1 ano lá, não é? Tá, mas eu não sabia, tipo assim, como comportar num date, por exemplo. Aí depois eu descobri que namoro japonês a pessoa se vê 1 vez no mês, 2 vezes no mês, nem conhece a família, tipo, isso daí eu não sabia. E aí não anda de mão dada. Pro Hiro andar de mão dada comigo, acho que levou 2 anos, né? E até hoje ele fica meio tipo, tá todo mundo olhando. Um total de 0 pessoas olhando. Mas... E aí, quando foi 9 de março, era aniversário dele. E eu já tinha passado todo fevereiro, e aí eu perguntei assim, a tua família sabe que tu namora uma... Porque ele tinha me pedido em namoro, veja bem. E aí eu falei assim, tua família sabe que tu namora uma brasileira, uma estrangeira, alguém? Uma gaidinha? Sim, uma gaidinha. Aí eu falei assim, aí ele disse, não. Aí eu falei, por acaso tu tá escondendo alguma coisa? Tu tem algum problema comigo? Porque eu falei, porque no Brasil, se a pessoa namora, ela apresenta pra família. Se tu não apresenta pra família, então quer dizer que tu não tá me levando a sério. Bem assim. Aí ele falou, é? Pois então tá. Assim, tu é de família japonesa. Acho que então tu tem bastante conhecimento de como são as famílias japonesas. Uhum. Como foi a primeira vez que eu conheci o Hiro, ele me chamou pra ir na casa dele dormir no fim de semana na casa da família. Tipo assim, já cheguei do jeito que uma pessoa tem que estar casada, eu acho, pra chegar, né? Porque não foi nada comum. Tipo, foi muito, assim... olha aqui, tô namorando uma brasileira e aí vocês ficaram no mesmo quarto, é isso? Na primeira vez com a família? Sim. Ousado. Porque o irmão dele namorava 5 anos uma menina que foi na casa uma vez e não dormiu. Ela só visitou. E eu já... Tipo assim, a gente vive no nosso mundo. Realmente, até os pais do Hiro falam que o Hiro é meio... O que eles falam? É único, unique. Tipo, ele é diferente, assim. E aí ele me conheceu e eu sou diferente do que eles esperavam. E eu nunca... Aí a parte de eu não saber como me comportar. Tipo, eu cheguei na casa dele abraçando todo mundo, assim. Claro, super brasileira. Inclusive, tem umas pessoas que criticam, tipo, nossa, essa daí... Porque a gente já falou um pouco sobre isso. Essa daí
nem pra ler sobre a cultura. Só que o problema que eu aprendi morando 6 anos no Japão é que, assim, se tu fala japonês bem e te comporta como japonesa, eles esperam que tu seja bem japonês. Então eles vão exigir coisas japonesas de ti. Se tu é que nem eu, uma 100% gaijin, que não fala bem japonês, porque na época eu não falava quase nada, não sabe como se comportar, eles não esperam nada de ti. Exato. Nem exigem nada. Inclusive, tem muita estrangeira casada com japonês que fala gaijin card. Usa a carta de gaijin, que daí tu te livra de absolutamente tudo. Total, E aí, total. assim, eu já cheguei cozinhando estrogonofe pra eles. Conversando, tipo, rindo. A mãe dele sempre falou que quando eu tô lá, a casa se enche de alegria, porque eu rio, boto música, falo alto, abraço, tipo, muito de boas. E a família dele, apesar de ser bem conservadora, tipo, me aceitaram muito de boas, assim, o que foi bem chocante, porque muitas famílias não aceitam, né? Mas eu acho que no meu caso foi porque eu já tinha toda a minha carreira acadêmica, trabalhava num lugar bom, tinha salário, tinha casa, eu não precisava do Hiro na minha vida, entendeu? Por exemplo, assim, vou me juntar com uma pessoa só pra pegar um... Mesmo depois de casar, eu não peguei o sobrenome dele, o que foi um choque também, e não tinha o visto de esposa, eu sempre tive o visto de pesquisadora. Então, assim, eu sempre fui muito independente. Eu acho que isso a família também percebe quando a pessoa quer se aproveitar, quando não quer. Então, foi isso. E aí a E o gente, estrogonofe tipo... também, ó, evidentemente. Sim. E aí, uma outra coisa que eu falei, que horror, né? Assim, não sei porque eu falei, mas, tipo, a primeira vez que eu cozinhei pro Hiro, eu fiz estrogonofe, que foi quando ele provou a farinha, né, de mandioca, que virou a paixão da vida dele. E aí eu tava muito nervosa e decidi contar a história do dono da Yoki. Tu acredita nisso? E aí o Hiro tava comendo, achando a farinha maravilhosa, e eu contando. E aí ele disse que na cabeça dele ele pensou, por que ela tá me contando essa história? Será que ela vai fazer alguma coisa comigo? Aí ele disse que pensava, nossa, mas essa farofa é muito boa. Será que ele vai fazer alguma coisa comigo? É muito bom. Ele... Ai, se eu morrer agora, pelo menos eu comi essa farinha, então. Vamos esconder os sacos de lixo aqui antes que ele resolva me cortar. O Hiro completamente inocente, porque as casas no Japão, basicamente, elas não têm chave que nem a gente. Todas abrem por dentro com simplesmente girando. Então, assim, nem prender ele eu conseguiria, porque não tem chave, né? Tu só gira, tranca e vai embora, assim. Eu morava no térreo. Tipo assim, zero chance de prender a pessoa. E aí, o Hiro gostou tanto da farofa que ele fez uma plantação de mandioca, né? Isso aí tu sabe também. Sensacional. Não, assim, farofa. Né? Tem um amigo meu gringo dos Estados Unidos mesmo, né? Que ele fala assim, vocês são um povo incrível. Vocês conseguiram fazer uma areia com gosto de bacon. Essa é a definição O Hiro dele. ama farofa. E aí foi isso, assim. Bibi, pra finalizar aqui, que daria um episódio inteiro, eu não posso deixar de te perguntar sobre a sua trajetória na paralela, que começou no doutorado. Sim. Até esqueci. Né? De criadora de conteúdo, de divulgadora científica, para se tornar uma das divulgadoras científicas mais importantes do país, assim, né? Como é que foi a decisão de começar a fazer isso? Se você achava que ia ganhar o tamanho que ganhou? Não, nunca pensei. Eu nunca fui, assim, uma pessoa que criou... Até hoje eu não crio algo esperando viralizar, ganhar tantos números. Quando eu comecei o meu YouTube, eu comecei como uma forma de mostrar para minha família onde eu morava na França, as ruas, tipo, para minha avó, para minha mãe, que elas perguntavam muito, tanto que os meus primeiros vídeos que estão no canal é tipo vlogs, assim, de casa. E aí eu comecei a receber muito comentário. O que tu faz na França? Como tu foi pra França? Qual a tua formação? E as, tipo, dúvidas. E aí eu comecei a tirar um pouco o vlog e falar um pouco de vida acadêmica. Fui entrevistando amigos cientistas, até que eu viralizei em 2018. Eu já tava no Japão, no meu primeiro ano de Japão.
com o vídeo do coach quântico e da psicóloga, né? Que, inclusive, eu poderia dizer ousadamente que no Brasil eu inventei o estilo PhD em React. Porque, assim... Porque vamos só relembrar, era um vídeo em que eles colocavam duas pessoas muito diferentes para debater um tema, é isso? Sim, e aí eu nem sabia o que era um coach quântico, né? E eu lembro que um seguidor me mandou no DM do Insta: Bibi, reage a esse vídeo, faz um react. E eu respondi pra ele: o que é um react? Aí ele falou: o react é tu sentar, olhar o vídeo e gravar. E eu pensei assim, tá. Cheguei do trabalho, eu morava sozinha, não tinha filho, nada. Eu jantei lá, vamos gravar o tal react que ele falou, vamos assistir esse vídeo. Assim, eu olho o vídeo hoje, nem arrumada eu estou. Eu tô, tipo, com cara de cansada, mas foi daquele jeito, um vídeo bem longo até. E eu gravei o vídeo, meio que postei, porque lá, como era de noite, aqui de manhã. Aí eu postei, tipo, meio que editei quase nada e escrevi no título: PhD em Física reage ao coach quântico e a psicóloga. Não existia nenhum tipo de vídeo assim, cientista reage, PhD em nananã reage. Era meio que reagir à música, tipo, reagir uma coisa mais entretenimento, diversão, piada, não uma coisa mais científica. E o vídeo viralizou. Tipo assim, em 24 horas eu devo ter ganhado mais de 60 mil seguidores no YouTube. Foi tipo assim, eu dormi. Caraca. Isso é um número grande até hoje. Eu dormi, tipo assim, tá normal. Quando eu acordei, foi tipo assim, o que aconteceu aqui? E aí, nossa, todo mundo falando o vídeo. E aí outras pessoas vieram depois com esse mesmo tipo de vídeo. Inclusive, deu até treta, porque alguns locais grandes compartilharam primeiro o vídeo de outras... Tipo assim, compartilharam como o primeiro vídeo de outra pessoa, sendo que era o meu aí. Um monte de inscrito foi lá e falou: não, foi a Bibi que fez primeiro, a Bibi que fez. Aí tiveram que, tipo, falar, sabe assim, quando a pessoa não quer te compartilhar, mas ela meio que é obrigada a te compartilhar. E aí, meu vídeo ganhou muita proporção, e aí eu comecei a ficar bem famosa. Só que assim, como eu já tinha um trabalho anterior bem longo e constante de falar sobre ciência, sobre vida acadêmica, tipo, meu canal tinha muita coisa. Então as pessoas ficaram, gostaram, e aí eu fui fazendo alguns vídeos. Ele tem o mesmo nome desde o comecinho, Bibi? Não, era a França e Afins. E aí depois virou Física e Afins. E aí, inclusive, eu peguei em 2018, como teve esse lance do coach quântico, eu meio que inaugurei, eu fui precursora do Combatendo Pseudociência, que não era uma coisa tão comum. Eu meio que encontrei um nicho que tava ali meio que, uma pessoinha lá, outra pessoinha aqui, mas não existia, assim, uma coisa, talvez tu saiba melhor que eu. Mas sim, uma persona, né, que resolve, de fato, né, exercitar o senso crítico contra as pseudociências. E aí eu comecei, Teta Healing, barras de Axis, aí eu fui um por um, assim. Tanto que quando eu comecei... Né, não, agora eu já ando meio parada com isso, mas assim, a gente vira mães, uma senhora casada, aquelas... Mas assim, tem menos tempo, quer se estressar menos. E aí, assim, quando eu comecei a fazer esses vídeos, não existia, isso eu afirmo, não existia nenhum site em português falando sobre inúmeras... Teta Healing, não existia nem artigo na Wikipédia. Hoje existe. Não, porque eu pesquisei em inglês, porque não tinha em português. Eu que pesquisei, comecei a bater naquilo, e aí, hoje em dia, muita gente combate pseudociência. Mas fui eu que comecei, tipo, fazendo isso, né? Mais do que isso, né? Você foi lá no Congresso... Aí, claro, a primeira fase foi dos quânticos, dessas meio pics aí, não, claro, não todas as pics, mas essas mais do tipo que não tem nenhum embasamento. E aí eu recebia muito assim, essa foi a minha primeira onda, digamos assim, primeiro pico, né? E aí depois eu comecei a receber muito assim, fala de constelação familiar. E eu ignorava, tipo assim, sei lá porque eu lia aquilo, mas ia passando. Aí um dia eu falei, tá, vamos ver o que diacho é essa constelação familiar.
Eu passei 6 meses fazendo o roteiro. Porque eu não tinha, assim, tanto tempo. Claro, porque eu trabalhava, né, como pesquisadora, então eu usava meu tempo livre. Eu passei 6 meses. Li os livros do cara, assisti vídeo, e aí eu fiz o vídeo que bombou muito. Esse foi daí meu segundo pico, que foi um vídeo de 1 hora explicando os perigos da constelação familiar. Aliás, se você não assistiu, pelo amor de Deus, começa por esse, então. E aí, esse vídeo, assim, eu lembro que na época, pensa, eu estreiei ele 6h30 da manhã no Brasil e tinha mais de 1.000 pessoas olhando o vídeo. 1 hora de vídeo. Tipo, 1.000 simultaneamente, porque quando fecha o vídeo, tu tem mais, tu tem tipo 5, 6 mil. Foi um choque, e aí, nesse primeiro vídeo, tinha muito hate, tinha muita gente criticando, muita gente falando, nossa, eu sempre achei. Aí tinha de tudo. Hoje em dia, tu vai ver constelação familiar, todo mundo critica. Mas quando eu lancei o vídeo, porque essa daí não sabe, porque. Aí eu comecei, é? Aí eu fiz um trabalho forte. Depois eu apareci em algumas matérias grandes de jornal que trouxeram o caso em evidência. Daí eu me juntei com outras pessoas. Aí a gente fez o projeto de lei, a gente foi pro Senado. E aí meio que, na minha opinião, constelação, hoje em dia, ela é meio pacificada como uma grande picaretagem. Hoje, né? Mas na época não era. Ainda não é unânime, né? Não, mas se tu for entrar em qualquer página de Instagram, tu vê que o pessoal senta o pau naquele negócio e que antigamente não era. Tanto que o Conselho de Psicologia teve que se manifestar contra, tanto que, tipo assim, foi tanta pressão que... Porque o Conselho de Psicologia ficava meio assim, quietinho, né? E aí tem uma coisa, né? Tu tem que saber como falar também de um jeito que tu prenda as pessoas naquilo. Por exemplo, eu fiz vários Reels no Instagram, no TikTok, porque aí eu vi que no TikTok não era tão falado. Aí eu fui pro TikTok, fui pro Instagram, e aí eu sempre começo o vídeo com uma frase, alguma coisa polêmica, que é pra pessoa ficar ali, aí eu trago dados, evidências. Então, tipo, pra mim, constelação hoje, eu nem falo muito, porque, na minha opinião, meio que pacificou como... Sabe, existem outras coisas que a gente... Mas eu tenho que te dizer que eu fiquei orgulhoso quando te vi no Congresso metendo bronca na constelação familiar. 6 horas de audiência pública. Como é que você se vê agora nessa trajetória, assim? Você pretende continuar? Porque, assim, vamos lá. Vamos, né, atualizar as pessoas que não estão por dentro. Você criou uma escola. Você idealizou uma escola diferente para educação infantil. Me conta um pouquinho sobre isso. Me conta, em seguida, como é que você vê aí o seu futuro profissional, pessoal, enfim. Eu vi, inclusive, que você está fazendo psicopedagogia agora, é isso? E eu faço um segundo doutorado. Meu Deus, vai gostar, viu? Eu comecei a entrar para essa área de aprendizagem cada vez mais. Daí eu comecei fazendo uma especialização na PUC de neurociência e comportamento. Esse interesse, desculpa te interromper, mas esse interesse veio com o Uni ou é anterior? Os dois, assim, tipo, já era um interesse, mas com ele, tipo, ficou mais aflorado, assim. Então, a especialização, né, a pós-graduação, eu fiz de 18 meses na PUC, foi anterior, porque eu queria entender mais sobre aprendizagem, sobre o aprender, sempre foi uma coisa que eu tive interesse. E também porque eu comecei a ver que muita gente não sabe estudar e aí acaba se desmotivando, quando na verdade existem técnicas para estudar, para aprender, enfim. E aí eu fiz essa pós. E eu pensei assim, nossa, eu quero muito ajudar as pessoas a aprenderem melhor. E aí eu já queria ter filho. Aí eu pensei, vou fazer uma graduação em psicopedagogia. Porque é uma área que eu não quero ser nem psicóloga, nem pedagoga. Eu queria o meio termo. E aí eu fui fazer essa graduação. E aí eu já tinha uma vontade, assim, porque todas as escolas que eu vejo, ou grande parte aqui na cidade ou na região, é muito tradicional. Tipo assim, criança de 2 anos com apostila. Pra quê, sabe? E aí eu pensei assim, lá no Japão eu conheci escolas diferentes. Aí eu pensei, eu vou ter um bebê, eu quero que ele fale inglês. Então ele precisa estar num ambiente mais bilíngue. Eu quero que ele tenha um ambiente enriquecido, não um estressor, ou um ambiente onde as professoras
mandam ele ficar sentado com 2, 3 anos. Sabe aquela coisa assim que é muito tradicional. E aí eu comecei a pensar na ideia da escola. E aí veio essa oportunidade de montar a escola aqui onde a gente tá, que é tipo um bairro planejado, e fazer um modelo completamente diferente do que já existe. E aí foi quando a gente decidiu fazer a escola, e aí eu pensei, eu preciso também ter algo, um projeto fixo para morar em Pelotas. Também era uma forma de ter algo, se um dia eu não quiser mais trabalhar na internet, se um dia eu quiser sair do mundo virtual, quiser ficar, tipo, fora, sei lá, de Instagram e tal, eu também tenho que ter outras alternativas. E é algo que eu gosto muito. E aí eu comecei a pensar nessa ideia da escola. E aí, quando eu cheguei aqui em Pelotas, eu pensei assim, eu gosto muito de estudar a parte de aprendizagem e transtornos psicológicos, né? Que é uma área que eu acho legal. Por quê? Eu comecei a estudar muita parte, estudar, entre aspas, questões psicológicas lidando com pseudociência. Por que as pessoas acreditam em pseudociência? Por que isso? Por que aquilo? E aí eu comecei a perceber que o aprendizado também está muito ligado com transtornos psicológicos. E aí eu comecei a estudar esse assunto e encontrei um programa de doutorado aqui, na Católica, na Universidade Católica de Pelotas. E tinha a opção do processo seletivo e as 2 primeiras colocados tinham uma bolsa completa. E aí eu pensei, se eu conseguir a bolsa, eu vou fazer, porque é caro pagar o doutorado. E aí eu consegui a bolsa, eu sou bolsista integral, é uma bolsa que a CAPES oferece para universidades comunitárias, então a Católica aqui é uma universidade comunitária, e oferece bolsa de taxista, que eles chamam, ou seja, eu não pago as taxas universitárias. E aí eu passei no programa, e hoje eu estou fazendo uma pesquisa na área de... aí vai ser um outro episódio, talvez, que é transtorno bipolar parental afetando o aprendizado da prole na primeira infância. Então esse agora, tipo, eu meio que girei um pouco a carreira. Aqui na escola a gente trabalha muito ciência para as crianças, experimento de ciências, exploração. A gente não utiliza métodos tradicionais de ensino. A gente utiliza 3 abordagens, mais assim. Uma chama Creative Learning, que foi inventada no MIT, que é uma abordagem onde a criança ela trabalha com os pares, projetos, através de um brincar direcionado. A gente trabalha com algumas coisas montessorianas, um pouquinho da abordagem montessoriana, mas a que a gente trabalha mais chama Reggio Emília. Como chama? Desculpa. Reggio Emília. É uma cidade lá da Itália, que esse método foi criado lá na Itália, depois de uma cidade passar por um período que as escolas foram destruídas, acho que na guerra, e a comunidade começou a trazer o que tinha de casa para montar a escola. E aí virou uma grande escola comunitária, onde a escola é meio que uma casa. E as crianças aprendem como se elas estivessem em casa. Então, se tu... Quem quiser visitar aqui a página da escola no Insta, que é a Escola Internacional do Parque, as pessoas entram aqui, os pais, e falam, mas cadê a sala de aula? Porque não tem uma sala de aula aberta. Não tem sala de aula. É tipo um lugar que lembra uma casa, mas a gente tem muitos itens, recursos pensados para elas. E aí, como é que funciona um ateliê? Aí o Reggio Emília, ele trabalha muito com o que é chamado de cultura da escola ateliê. Então, a escola, ela é como se fosse um grande ateliê com muitas coisas, objetos, itens que a criança explora. Então, vou te dar um exemplo de ateliê que a gente faz aqui para uma criança de 3 anos, por exemplo, 4 anos. A gente coloca em cima de uma mesa, por exemplo, o último que a gente fez, folhas, flores, lupas, lanternas, microscópio, pincel, tinta, lápis de cor. O que a criança vai fazer com isso? Não sei. Cada uma das crianças vai pegar esses materiais e vai trabalhar eles de uma forma diferente. Quer dizer, para você é importante que elas estejam disponíveis ali para ela experimentar. Eles são disponíveis de uma forma pensada para trabalhar algo. Mas a gente não vai pegar e vai falar assim, olha, pega essa folha e desenha e pinta ela de verde. Não, vai ter criança que vai pegar a lupa, vai olhar e vai dizer assim, nossa, olha que grande,
Ou vai pegar um microscópio e vai ver, o que aconteceu aqui? Ou vai botar uma lanterna e vai falar, nossa, parece que a cor mudou. E aí vai pegar um pincel e vai pintar a planta e fazer um carimbo com a folha. Ou então vai desenhar o que estiver vendo. E isso traz muito conhecimento, porque a gente vai trabalhar cores, o motor fino, vai trabalhar o explorar. Com as crianças menores, que são tipo 1, 2 anos, é o sensorial. Então a gente produz aqui a nossa própria massinha de modelar, a nossa areia, a gente produz muita coisa com farinha, corante. E aí as crianças, elas vão tocar, vão sentir as coisas, que é o sensorial. E elas aprendem muito. Tanto que as crianças têm... Isso é o raciocínio lógico, porque a gente começa assim, tá, mas e se tu botar a lupa? Aumentou ou diminuiu? Ah, mas e se tu botar... A gente tem filtros de cor, vermelho, verde. Ah, vou botar um filtro. Que cor que ficou tudo? Ah, ficou verde. Mas por que ficou verde? E aí a gente vai trabalhando isso naquela criança. E é diferente de tu botar uma criança de 2, 3 anos sentada numa mesa, olhando um quadro o dia inteiro. O foco é a primeira infância. É. Ele é uma pré-escola, é isso? Vamos dizer assim? É uma educação infantil, é até o pré-B, né? Que é até os 6 anos. Tanto que a aprendizagem criativa, o lema é jardim de infância para a vida toda. Por que a gente perde o jardim de infância no fundamental, na faculdade? O que acontece quando a gente tá no jardim de infância? Na maioria, né? Tu vai brincar, tu vai colorir, tu vai pintar, tu vai fazer um monte de coisa. Mas tu vai pro fundamental? Não. Agora tu vai estudar. E aí, por isso que eles dizem jardim de infância para a vida toda, que a aprendizagem criativa, ela acompanha a pessoa na vida toda. Então, a gente quer aqui que as crianças, elas explorem, elas brinquem, elas se divirtam, mas aprendendo. E aí, a gente trabalha muito aqui a sala de aula, que muitas escolas fazem o quê? Não sei se você já ouviu. Ah, a nossa escola tem uma brinquedoteca incrível. Não. Eu odeio brinquedotecas. E aí tem um artigo muito bom, que depois eu posso até te mandar para as pessoas que quiserem ler, que eles falam sobre brinquedotecas, espaços de aprender. Aí eles falam sobre a institucionalização do brincar num ambiente para aprender. Que a escola tradicional institucionaliza o brincar dentro da brinquedoteca. E o aprender não é brincar. Dentro da sala de aula, tu não brinca, tu estuda, tu aprende. Só é a parte chata, só fica a parte chata. E isso é uma coisa que as pessoas não entendem. Que o brincar também é aprender e vice-versa. Como é que você forma educadores, professoras, né, para essa abordagem, assim? É difícil, tipo, eu trabalho aqui na escola com pedagogos. Aí o que eu fiz quando eu fui, tipo, procurar pessoas para trabalhar junto? Número 1, pessoas que tenham a mesma mentalidade, assim, que entendem que... E durante as entrevistas que a gente fez, teve gente que falou, não entendo isso que tu tá falando, eu não sei dar uma... Teve gente que já falou assim, isso aqui não é nem pra mim. Eu só dou aula em sala de aula com os alunos sentados no quadro. Aí tu fica assim... Caramba! Tipo, e aí a gente foi encontrando pessoas que têm uma mentalidade parecida e vai dando capacitação, treinamento, vamos ler, vamos estudar, vamos ver o que funciona, vamos ver, tipo, o que dá certo. E assim, de momento é sucesso. As pessoas, as crianças principalmente amam, né, que é o que importa. Elas aprendem muita coisa porque elas chegam em casa e contam coisas que elas aprenderam. A gente também tem uma política de zero grito, zero, assim, movimentos agressivos, zero tudo. Tudo, porque aqui dentro é um ambiente seguro, onde a criança tem que se sentir bem, acolhida. A gente não deixa a criança chorando, a gente não arranca a criança dos pais, assim, agora é a hora da aula, senão não pode entrar. Sabe, essas coisas que traumatizam a criança para a vida inteira. Porque o ambiente escolar, a criança passa boa parte da vida. Um montão de gatilho da pessoa vem da escola, de jardim de infância, sabe? Você tem um investidor nesse projeto ou o investidor é você mesma? Sócios? Como é que é? Não.
Sócia, eu e a minha mãe. Mas a gente fez, tipo, sem outras pessoas se metendo, a gente fez do nosso planejamento, tudo eu e ela. Igual. Que máximo, que máximo. E quando é que abre a filial de São Paulo? Todo mundo pergunta. Eu falei, não sei, essa daqui já dá muito trabalho, eu não sei. Mas assim, ó, as pessoas têm gostado muito da escola, elogiado. Quando tu entra aqui, parece que tu entra em outro mundo, assim, porque é muito diferente do que existe, sabe? Então eu fico bem feliz que tem dado certo. Dá muito trabalho, mas acho que vale a pena. Para finalizar, uma novidade em primeira mão. Novidade. Para entrevista. Agora, em agosto, eu fico 2 semanas aonde? No Grande Colisor de Hadrons, porque eles têm um programa lá especial para professores. Então, professores que trabalham com ciências, física de partículas. Aí eu vou ficar 2 semanas lá, num treinamento bem intenso de como trabalhar física de partículas com crianças e adolescentes. Caraca! Sensacional, Bibi. Sensacional. Fui selecionada, eu tô super feliz. Sensacional. Você depois que você se livrou das 10 recuperações, eu não duvido de nenhum processo de seleção para você. Bibi, então o seu futuro ainda tem a ver com física, ainda tem a ver com ciência, mas também tem a ver com educação, com aprendizagem, especialmente de crianças. E popularização da ciência, né? Inclusive agora o meu foco pro YouTube, como eu vou fazer esse projeto no CERN e tal, eu tô em parceria com 2 professores, um da URGS e uma professora da UFRJ, que a gente está escrevendo uma série de mais ou menos 4 vídeos para o YouTube explicando física de partículas para todo mundo, assim, de uma forma bem geral. Então eu acho que vai ser Eu, apesar de não pesquisar mais física de momento, né, porque eu estou pesquisando outra área agora, eu gosto da pesquisa, sigo na programação, porque estou fazendo programas para fazer as minhas pesquisas, mas eu quero trabalhar bastante nessa popularização da física de partículas e da física moderna, assim. E é isso. Eu acho que, assim, ó, a vida é muito longa pra gente ficar sempre preso na mesma coisa. Eu concordo totalmente com você. E te desejo, assim, ainda mais sucesso em tudo que você tocar, em tudo que suas mãos tocarem, sua mente tocar, tá? Porque eu sei que a gente só vai sair ganhando com isso. Bibi, foi um prazerzão falar aqui com você, tá? Para quem mora em outro planeta e não conhece o seu canal e os seus arrobas, como é que as pessoas te acham? Meu canal é Física e Afins no YouTube e meu arroba é Bibi Bailas, B-A-I-L-A-S, no Instagram. E no TikTok, porque o Twitter eu não uso mais. Exato. O arroba dela tá no post, tá, deste episódio. Bibi, muito obrigado. E não tem como não encerrar da forma que a gente sempre encerra. Naruhodô, ilustríssimo ouvinte. Naruhodô, obrigado. E você já sabe, aqui no Naruhodô, quem faz a pauta é você. Você tem alguma pergunta pra gente ou quer comentar algum episódio? Escreva pra nós. podcast@naruhodô.com.br. Repetindo? podcast@naruhodô.com.br. E lembre-se, mande nome completo, idade, profissão e a cidade de onde você está falando. É isso aí. Naruhodô. Esse podcast é apresentado por b9.com.br.